Aqui eu tenho, na seção 1, está entrando fluido. Na seção 2, está saindo fluido. Na seção 3, está saindo. Aí você diz, eu quero estudar o que acontece nessa conexão. No momento em que o meu fluxo vem nesse cano aqui, ele vai ser bifurcado aqui, mudando de direção, de escoamento. O que acontece nessa conexão? Aí a primeira coisa que você faz é o quê? Definir um volume de controle. Para facilitar, esse volume de controle, certo? Que aqui eu estou vendo só de forma bidimensional, na realidade isso aqui é tridimensional, é uma tubulação, uma conexão, né? Certo? Aí você define o volume de controle englobando a região de interesse, onde você quer conhecer o que é que está acontecendo naquela região específica, que no caso aí é a conexão. Certo? Então, o que está pontilhadozinho aqui, ó, é o meu volume de controle. Que, diferente do sistema, a massa aqui não é fixa, a massa aqui não é conservada. Por quê? Porque o fluxo está acontecendo, está entrando no volume de controle, saindo do volume de controle. E ele entra na seção 2, na seção 1, sai pela seção 2 e 3. Então, a massa aqui é variável. Certo? Massa está entrando e massa está saindo. Logo, o conceito de sistema não pode ser aplicado aí. Ok? Porque o fluido está em movimento. Certo? E eu teria que ter uma massa identificável. Certo? A não ser que eu identifique aí uma massa dentro desta região, identifique essa massa e passo a observar aquele conjunto de massa identificada em movimento. Aí eu estou aplicando o conceito de sistema. Mas, no caso, se você quer analisar uma região específica, onde está acontecendo um fluxo, e você vai definir o quê? Um volume de controle, onde o fluxo vai entrar e vai sair por esta região. E, a partir desta definição, você parte para estudos mais profundos. Aí você pode estudar, calcular velocidades, conhecendo a velocidade na seção 3 e a velocidade de entrada com a velocidade na seção 2, aplicar a equação da continuidade de forma integral. Inclusive, qual é a vazão que passa na seção 2, sabendo qual é a vazão que entra na seção 1 e sai na 3. Certo? Aí você pode aplicar a equação da continuidade na forma integral, definindo anteriormente este volume de controle. Ok? Aí você tem, o fluxo entra na seção 1, sai pela 2 e sai pela 3. Como está havendo uma mudança de direção do escoamento, está gerando força aí. Qual é a força que está sendo aplicada nessa conexão? Mais uma vez, eu defino o volume de controle para estudar a força que atua, o conjunto de força que atua nessa conexão. Certo? Então, o volume de controle é exatamente isso. É um volume arbitrário, inclusive parte do volume de controle pode coincidir com a estrutura física da conexão, facilita bastante, certo? Aqui o volume de controle é esse pontilhado aqui, ó, certo? Então, esse pontilhado aqui, ó, que vai, vamos orientar isso aqui. Eu tenho aqui um ponto, ó, um ponto 1, ó, um ponto 2 aqui na outra extremidade, um ponto 3 aqui, um ponto 4 aqui, 1.5, 1.6. Então, essa aqui é a orientação da minha superfície de controle. No interior dela, eu tenho um volume de controle. Então, essa superfíciezinha aqui, ó, que vai de 1 a 2, de 1 a 2 é a superfície de controle que coincide com a lateral da minha conexão. A superfície que vai de 3 a 4 é parte da superfície de controle que coincide com a conexão. Essa superfície que vai de 5 a 6, ó, é parte da superfície de controle que coincide com a conexão. Certo? Só que o meu volume de controle tem que ser um volume de controle fechado. Certo? E aí eu fecho esse meu volume de controle com essa regiãozinha aqui, ó, que é imaginária. Por quê? Porque ela não vai oferecer resistência ao meu escoamento. Mas a finalidade dela aqui é fechar o meu volume de controle para que eu faça, certo, um estudo desta região específica, para ter controle sobre essa região. Então, essa seção 1, 2, 3, 4, 5, 6, são parte da superfície de controle que coincide com a superfície física da minha conexão. Já as seções 2, 3, ó, a seção 3, 4 e 5,
e a seção 6 e 1, certo? São partes da superfície de controle que fecham o meu volume de controle e que por ela entram e saem fluxos. Ok? Então, a finalidade da minha superfície, do meu volume de controle aqui, definido, o volume de controle é todo esse volume interno do ponto de dado, certo? A finalidade dele é estudar o que está acontecendo nesta região específica, certo? E no caso aí, essa conexão. Certo, pessoal? Então, isso aqui é a definição de volume de controle. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Na diferença entre superfície de controle e volume de controle? Tudo certo? Tudo certo, professor. Enquanto tranquilo. Pronto. Então, na termodinâmica, o sistema é o mesmo sistema fechado. Aqui aliás, o sistema aqui da mecânica dos fluidos é o mesmo sistema fechado da termodinâmica. O volume de controle aqui da mecânica dos fluidos é o mesmo sistema aberto da termodinâmica, ok? E logo em seguida a gente entra aqui em dimensões e unidades. A gente vai começar a fazer as conversões de unidades só na próxima aula, mas vamos aqui só introduzir aqui o que seria dimensões e unidades. O que são dimensões? Dimensões são quantidades físicas, certo? Dimensões são quantidades físicas. Dependendo do sistema que você vai utilizar, existem essas quantidades físicas primárias e existem as quantidades físicas secundárias. Ok? Considerando aí a definição em termos da segunda lei de Newton, certo? Se eu tenho comprimento, tempo, massa e temperatura, aliás, comprimento, tempo e massa como dimensões primárias, certo? As secundárias vão ser exatamente aquelas dimensões que vão ser expressas em termos da primária. Então, se o comprimento, o tempo e a massa são primárias, certo? São dimensões primárias, certo? A força vai ser dimensão secundária, que ela vai ser expressa em termos de comprimento, do tempo e da massa. Certo? De acordo com a segunda lei de Newton, deixa eu pegar aqui a caneta. De acordo com a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Certo? Então, a massa, certo? As dimensões são quantidades físicas. Certo? A massa, certo? A quantidade física dela vai ser a dimensão dela, vai ser mzão entre colchete. Certo? Esse colchete indica o quê? Dimensão da massa. Certo? O colchete indica a dimensão. Mzão significa a dimensão da massa. Ok? A aceleração. A gente sabe que a aceleração vai ser escrita como, pessoal? A aceleração, certo? A aceleração é escrita como? Comprimento por unidade de tempo, né? Então, a dimensão da aceleração é essa. Comprimento, certo? Por unidade de tempo. Ó. Certo? Se a massa, a dimensão da massa é essa, e a dimensão da aceleração é essa, então, qual vai ser a dimensão da força? A força, a dimensão da força vai ser mLT. Certo? Então, no caso aqui, ó, se eu considerar aqui a segunda lei de Newton, e considerar como dimensão primária ou dimensão básica, tanto faz, o comprimento, o tempo e a massa, certo? A dimensão secundária vai ser a força, que é escrita em termos das dimensões primárias listadas anteriormente. Ó, expressa em termos das primárias. Ok? Então, aqui eu tenho, dimensão são quantidades físicas, certo? E cada parâmetro exige uma quantidade física. A massa tem uma quantidade física, que eu defino como mzão, certo? O comprimento tem uma quantidade física, que eu defino como Lzão. E o tempo tem uma quantidade física que eu defini aqui como Tzinho, o T minúsculo, certo? Diferentemente da temperatura, que eu botei aqui como T grande, certo? Para diferenciar do tempo. Certo? Lembrando que como a gente está trabalhando aqui com mecânica, a gente vai
abordar mais essas dimensões primárias aqui, comprimento, tempo e massa. Certo? Algumas vezes, logo nessa parte introdutória, a gente pode até entrar com a dimensão temperatura, certo? Mas ela é muito aplicada aí à termodinâmica, certo? Na mecânica, a gente aplica mais força, comprimento, tempo, massa, certo? Essas são as quantidades físicas mais aplicadas à mecânica em si. Agora, quando entra na termodinâmica, aí entra temperatura, entra molaridade, certo? E tem outras dimensões que você pode listar, certo? Mas aqui o que vai interessar para a gente, aqui o nosso foco é na mecânica, certo? É força, comprimento, tempo e massa. Ok? Entenderam, pessoal? Então, as quantidades primárias ou básicas, certo? Se considerar, segundo a lei de Newton, se a gente considerar como comprimento, tempo e massa como primária, certo? A secundária vai ser aquela dimensão que vai ser expressa em termos da primária, que no caso aí vai ser a força, ok? Então, isso aqui são dimensões. Agora, existe o que a gente chama de unidades. O que são unidades? São as magnitudes dadas às dimensões primárias, ok? Então, cada dimensão primária vai ter uma magnitude específica para ela, dentro de diferentes sistemas de unidades. Existem vários sistemas de unidades. Sistema internacional, o sistema inglês. Na próxima aula a gente vai abordar melhor isso aí. Existe o sistema de unidades internacional de unidades, o SI. Existe o sistema técnico ou de engenharia, certo? Que a gente utiliza muito na mecânica, o pessoal da engenharia civil, é o sistema técnico ou de engenharia. Existe o sistema métrico absoluto, que também você pode, inclusive, ter aplicação desse sistema em algumas áreas da física. Certo? Existe o sistema gravitacional britânico, que é o GB, existe o sistema inglês de engenharia. Certo? Esses aqui são os mais usuais. E existe outra gama de sistemas, certo? Que a gente não vai abordar aqui, senão fica muito complexo. Por que a gente vai abordar esses aí? Porque são os mais usuais. E muitas vezes você compra um equipamento, certo? E as unidades vêm num sistema diferente do usual da gente. Que no caso aqui do Brasil, o nosso sistema usual é o sistema internacional. Certo? Ou seja, quando a gente mede a massa em quilograma, o comprimento em metros, o tempo em segundo, e se eu for trabalhar com temperatura absoluta é Kelvin, e se eu for trabalhar com temperatura usual, que é o que o cotidiano da população é o grau Celsius. Isso aí é o que a gente chama de sistema internacional, que é o adotado pelo Brasil, e se eu não me engano, mais 29 países no mundo. Agora, outros países importantes, inclusive no meio científico, não adotam esse sistema. A exemplo da Inglaterra, dos Estados Unidos. Lá eles adotam o sistema britânico. Ok? E muitas vezes, quando a gente compra um equipamento importado, certo? Às vezes ele vem com as unidades do sistema internacional e às vezes ele vem com unidade no sistema original dele, que no caso é o britânico. E a gente precisa entender, certo? Como converter uma unidade na outra, para poder você fazer as aplicações corretas aqui no Brasil, no cotidiano, no nosso dia a dia, já que a gente utiliza o sistema em outra unidade. Ok? Então, isso aí a gente vai discutir melhor na próxima aula. Certo, pessoal? Aqui bastou vocês entenderem que existem dimensões, que são quantidades físicas, existem as dimensões primárias e as dimensões secundárias. As dimensões primárias, as secundárias são expressas em termos das primárias. Se eu considerar comprimento, tempo e massa como primária, certo? A secundária, a força vai ser uma dimensão secundária, porque ela é expressa em termos das três primeiras que já falei anteriormente. Ok? E além das dimensões, são essas quantidades físicas, existem as unidades, que são as magnitudes que você vai dar às dimensões primárias. Certo? Então, cada sistema de unidades vai ter uma magnitude diferente. Que é isso que a gente vai ver na próxima aula, explorando mais essa tabela aqui. Ó. Então, aqui eu tenho, certo? A massa, comprimento, tempo, temperatura e força. Aqui eu tenho as dimensões, certo? F, M, L, Tzinho, T grande. E aqui eu tenho as unidades, Newton, quilograma, metro, segundo, Kelvin, certo? Dina, grama, centímetro, segundo, Kelvin. Libra, força, Slug, pé, que é o foot, segundo e grau Rankine. Libra, força, Libra, massa, pé,
segundo grau Rankine, certo? Isso aqui são as unidades, são as magnitudes dadas a estas dimensões em diferentes sistemas de unidades, certo? Aqui eu estou listando os mais usados aí na engenharia. Ok, pessoal? E existe, no caso da temperatura, o que a gente chama da absoluta, são essas que estão na tabela, e existem as usuais, que é aquela que a população trabalha no cotidiano. Quando você compra um termômetro aqui no Brasil, você vai medir a temperatura, sua temperatura em grau centígrado. Mas se você compra um termômetro nos Estados Unidos, você não vai estar medindo temperatura em grau centígrado, você está medindo temperatura em grau Fahrenheit, certo? Por quê? Porque isso aqui, certo, é a temperatura usual de quem utiliza o sistema gravitacional britânico, certo? E o grau Celsius é a temperatura usual de quem está utilizando o sistema internacional de unidades. Ok, pessoal? Mas na próxima aula a gente aborda melhor essa questão aqui, aprofundando um pouco mais aqui nessa tabela. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Por enquanto... Tenho não. Pronto. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou submeter aqui para vocês a frequência da aula. Aqui, deixa eu ver aqui. Certo? Frequência da aula de Mecânica dos Fluidos, do dia 27/9/2021. Eu vou criar a atividade, certo? Ela vai estar disponível aí para vocês preencher. Ok? Eu notei também, pessoal, que falta gente aqui aceitar o convite aqui para entrar na sala. A Alina Vitória não aceitou ainda, está como convidada aqui, certo? Quem tiver o contato dela. E também Thaisa Siebra, também aqui como convidada e não aceitou ainda, certo? Aí vocês, quem tiver o contato delas, entre em contato. Eu já mandei a mensagem pelo Cigarra também, certo? Mas quem tiver contato, entre em contato com elas aí, que eu já mandei essa mensagem, elas precisam acessar o e-mail que está registrado no Cigarra, não tem outro e-mail, ok? E não tem aqui um código de sala para entrar, porque eu optei aqui para um código da turma desativado, certo? Por quê? Porque eu tenho controle sobre quem entra e quem sai da turma, se tiver o código da turma desativado. Quando eu tinha o código da turma ativado, certo? Que fornecer aqui o código, muita gente já entrava, inclusive, entrava aí como participante da sala, nem mesmo estando matriculado na disciplina, ok? Então, dessa forma aqui eu tenho controle. Então, quem já se matriculou depois que eu peguei o nome, certo? Não vai estar sendo convidado aqui, certo? Só está convidado aqui quem eu peguei, até, se eu não me engano, eu fiz isso aqui, ou foi na sexta ou foi no sábado. Certo? Quem se matriculou depois, eu não peguei o nome, mas eu vou ver aqui a contagem de pessoas, quanto tem aqui e quantos tem no Cigarra, e vou identificar se alguém novo se matriculou para eu poder enviar o convite para essa nova pessoa, certo? Mas só tem acesso a essa sala aqui, certo? Quem está efetivamente matriculado no Cigarra, ok? Alguma dúvida, pessoal? Aí essas duas pessoas já recebem falta hoje, né? Não estão presentes, não receberam o formulário. Ok? Pessoal, então, eu posso parar a apresentação? Tudo bem, professor. Pode ser, professor. Pronto, então, eu vou parar aqui a apresentação. Certo? E na próxima aula, a gente continua aqui de dimensões e unidades. Certo? E vamos começar fazer conversão de unidades utilizando o método. Quem quiser já pesquisando, para já saber como se trata, né, o método da conversão em cadeia, certo? Que é um método mais simples, que você se enrola menos, certo? Em fazer essa conversão de unidades, caso caia alguma questão nas avaliações. Porque a primeira avaliação, já que a gente está abordando esse tópico de conversão de unidades, na primeira avaliação pode ser que alguma questão venha com unidades, várias unidades, certo? Em diferentes sistemas, no enunciado. Aí você escolhe o sistema que quer trabalhar,
converte todos aqueles que estão em sistemas diferentes dentro das unidades do sistema que você quer trabalhar e você faz os cálculos, ok? Mas a segunda prova não. A segunda prova já aborda as questões todas dentro do Sistema Internacional de Unidades. Mas essa primeira prova eu costumo botar uma, duas questões, certo? Mesclando as unidades, certo? Para que vocês sejam forçados a exercitar aí essa conversão em cadeia aí, certo? Dessas unidades. Ok, pessoal? Beleza, professor. Professor, então, as conversões que a gente tem que aprender são essas aí, especificamente, certo? Mas aí a gente vai discutir passo a passo. Cada unidade dessa em diferentes sistemas. E vamos já enunciar, certo? Qual é a unidade de medida padrão de cada uma delas, que é para a gente poder utilizar aí na conversão em cadeia. Tudo bem. Ok? Isso a gente vê na próxima aula. Certo, pessoal? Tranquilo, professor. Por onde você vai mandar o formulário da chamada? Eu mandei agora. O formulário já foi enviado, certo? Aqui consta, e você recebeu no e-mail que você cadastrou no Cigarra. No e-mail, certo. É que eu pensei que era no chat. Não, é lá no e-mail. Ok? Certo. Professor, boa tarde. Pois não, diga aí, Arthur. Ei, professor, é porque eu fiz minha matrícula hoje em tempo real. Aí como vai ficar a minha relação da chamada? Então, que eu costumo fechar a chamada, certo? Mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar seu e-mail, me dê logo seu e-mail, que aí eu já boto aqui. O e-mail que está no Cigarra. É aquila.alexandre. A-Q-U-I-L-A, né? Isso. Aquila Alexandre da Silva. Isso. Aí teu e-mail é aquila.alexandre@aluno.fca.edu.br. Pronto, eu vou mandar aqui o convite. Tá certo. Pronto, já foi convidado. Tá bom. Mas, de qualquer forma, eu vou anotar seu nome, ou se você não tiver acesso ao formulário, eu já acrescento lá a sua frequência, certo? Tá ok, professor. Já acessou? Acessei, eu tô olhando aqui, se apareceu o formulário. Aí você tem que aceitar o convite aí. Aham, já aceitei. Pronto, já está ok. Aqui já está. Vê se você tem acesso ao formulário. Se não tiver, eu já anotei seu nome aqui, eu sei que foi no dia hoje, né? No primeiro dia de aula. Ok, Sim, professor, deu certo aqui. Pronto, beleza. Mais alguém com algum problema? Ok, pessoal, então? Tudo certo, professor. Pronto, então a gente se vê aí na quarta-feira. Boa tarde, pessoal. Valeu, professor. Até mais. Valeu, professor. Valeu, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula.